E o amor sempre nessa toada. Briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida. A gente vive, depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Mas se não fosse ele também, que graça que a vida tinha. Carlos Drummond de Andrade aqui para brilhantar a nossa tiragem de tarô pro amor. Vamos lá? Saudações, sejam bem-vindos. Vamos então para a nossa escolha de opções. Hoje eu resolvi utilizar as velas que eu tô usando aqui mesmo para vocês escolherem. Então, primeira opção, vela vermelha. Segunda opção, vela rosa. E terceira opção, vela lilás. Se você precisar respirar fundo, fechar os olhos, se tranquiliza, se acomoda, se conecta com a sua intuição. Qualquer coisa é só pausar o vídeo para te dar um pouquinho mais de tempo também, tá bom? E eu te vejo na sua leitura. Até já! Vamos começar então, meu grupinho 1. Seja bem-vindo. Se sinta confortável. Deixa eu ver se tá certo aqui a câmera. Bom, gente, eu pré-embaralhei 2 cartas aqui do Oráculo dos Arquétipos. Como é uma tiragem bem geral, eu não defini se é para solteiros, se é para casados, se é para namorandes, enfim. Ficou bem aberto aqui. Então eu tirei uma carta para saber como é que tá a sua energia em relação ao amor. E outra carta para representar o lado externo. Então, seja a pessoa com quem você tá se envolvendo, ou seja as possibilidades, né? Uma coisa assim um pouco menos literal, palpável nesse momento, né? Tá me parecendo aqui que você tá numa energia de... Tá me parecendo não, né? Com certeza você tá numa energia de morte aqui, porque a gente tem Thanatos. E essa cartinha aqui, ela tá ligada justamente com essa iniciação de morte, né? Então, você atravessar ali o submundo, você atravessar uma morte talvez de forma literal, né? No sentido de ter perdido alguém pra morte, ou até mesmo pode ser que você esteja num momento assim de estar terminando um relacionamento, de estar deixando alguma pessoa pra trás. E isso vem num sentido muito profundo, assim, do seu ser, sabe? Pode ser que se você tá mesmo passando por essa mudança no campo das relações, ela te afete de uma maneira interna, assim, sabe? Que vai se expandir pra sua personalidade, que vai atravessar muitas camadas da sua existência nesse período, tá? O que me preocupa é que a carta veio virada, tá? E essa carta aqui, quando ela tá assim, ao contrário, ela pode falar de uma questão de medo ou de insensibilidade para com a morte ou com o envelhecimento, né? Então, talvez, sei lá, você esteja passando por um período em que você tá com dificuldade de aceitar essa transição da vida mesmo, né? Então, vamos supor que você chegou numa determinada idade, que você está olhando assim pra trás e pensando, nossa, como eu tô velho, velha, sabe? E talvez tenha uma insensibilidade para com o amor também, porque é se desprender um pouco, assim, né, desse lado sutil. Quando a gente tá atravessando uma morte, quando a gente tá atravessando uma mudança muito grandiosa e que vem de dentro para fora e que transmuta, transmuta que eu falo assim, né, não, parece que é uma coisa mágica que simplesmente acontece, mas na verdade eu sinto como se você estivesse passando por esse esforço dentro de você, assim, também,
E talvez isso dificulte um pouco de você se relacionar com outras pessoas, né? Com novas pessoas. Então, pode ser que você esteja começando esse processo de Thanatos, né? De luto, de morte, essa travessia. E aí, talvez esse não seja o melhor momento para você se envolver com alguém. Não sei ainda, né? A gente vai tirar também com as cartas de tarô. Mas eu acho que as coisas estão um pouco pesadas para você, sabe? E no externo, seja se você tá aí com uma pessoa e tá passando por esse processo de término, separação, alguma coisa assim, ou se você não tá com ninguém já faz um tempo e mesmo assim tá se sentindo meio enlutado de alguma forma, no externo a gente tem a carta da sombra. E essa carta ela também vem um pouquinho virada, né? Então, eu diria que aqui também existe uma negação. E eu achei engraçado, né? Porque essas duas cartas, elas combinam muito. Elas têm uma coisa assim, né? Da coloração parecida, né? Uma vibe meio preto e branco aqui, com cinza e tal, escalas de cinza. Aqui na sombra, a gente tem esse contraste, né? Do claro com o escuro, do quanto a luz revela as nossas sombras e tal. Então, eu pensei que pode ser que o externo, ele esteja te mostrando uma sombra sua também, né? Então pode ser que você esteja se relacionando com pessoas que não enxergam a própria sombra, que não se aceitam, que não se permitem sentir também, tá? Porque é uma carta que quando tá ao contrário vem falando de negação, né? Negação de aspectos da própria alma, da própria existência, assim, e tal. E eu acho que vem muito nesse campo do sentir, assim, sabe? De negar o que se sente, de não aceitar, né, o sentimento de amor também e tal. Então, eu acho que o externo, ele pode estar refletindo um pouco do seu mundo interior também, tá? Então, essa sombra, ela tá nas outras pessoas, muito provavelmente, mas também pode estar dentro de você, tá? Então, por isso que eu falei, pode ser que não seja um momento muito propício pro amor mesmo, mas talvez tenha alguma questão que precisa ser também mudada ali, entendeu? Então, a gente vai tirar aqui com o tarô para ver como é que tá o momento atual, quais são os aconselhamentos, sei lá, o que o universo quer dizer, né? Tem uma vibe meio assim, o que o universo quer dizer. Então, como é que tá o momento atual do grupo 1 no amor? 7 de paus. Deixa eu virar aqui. Eu acho que o 7 de paus, ele já, assim, implica numa coisa de defesa, de luta, né? E até tive a sensação de que essas cartas é como se elas estivessem viradas, assim, uma pra outra. E acho que talvez tenha essa sensação de combate, sabe? De você estar num embate ali com outra pessoa, que você tem que se defender, que você tem que se proteger e tal. Como é que tá o momento no amor do grupo 1? O As de Copas. Gritos internos. Deixa eu ver aqui como é que tá na câmera, gente. Só pra eu ajustar aqui, tá? Eu quero saber também aqui quais são os conselhos pro grupo 1 no amor. Olha aí. Olha aí. Tem você e tem uma pessoa aqui, né? Curioso isso. E por fim, eu quero saber a tendência aí pros próximos 2 meses. Julgamento. Lembra que eu falei aqui de você atravessar o submundo, né? Não veio esse oráculo aqui, ele tem a carta do submundo, inclusive. Mas ela não veio. Só que eu senti muito forte que essa morte, assim, pode ser você tentando... Tentando não, né? Talvez você, sei lá, ou você tá... Ó, o Rei de Copas aqui no fundo. Ou você tá mesmo atravessando conscientemente essa sombra já há muito tempo e pode ter ficado até um pouco mórbida, assim, né? Porque, enfim, quando a gente olha demais pro abismo, a gente às vezes se perde também, né? Naquilo que a gente é, naquilo que a gente pensa que é, naquilo que a gente sente que é, enfim, são tantas informações e muitas vezes obscuras, assim, né? Não são informações totalmente claras, informações totalmente coerentes.
Então eu sinto como se você tivesse nessa travessia, assim, sabe? E aí aqui a gente tem no futuro, né, a carta do julgamento com Hermes Psicopompo. Então ele tá aqui entrando né, desceu a escadaria do submundo mesmo, e os mortos aqui estão ressuscitando, né? Então, eu acho que você talvez esteja nesse processo de fato, e esse processo ele vai ter uma conclusão, tá? Só que no momento atual, a gente tem uma coisa de um sentimento realmente surgindo aqui, né? Então eu falei que pode ser que tanto você quanto o externo esteja se fechando para novos sentimentos, tá? Então, se você tá com uma pessoa que você tá aí no processo de término e, sei lá, conheceu outra pessoa, mas tá tipo, ai, não vou me envolver porque, né, eu acabei de terminar um relacionamento e tal. Então, o que que isso cria? Isso cria esse set de pausa aqui, né? Cria essa sensação de que você tá lutando, que você tem que se defender, que você precisa proteger os seus sentimentos, proteger as suas crenças, proteger os seus ideais. Só que, enfim, né, gente? Já falei isso aqui milhões de vezes, mas não se controla o sentimento, né? E eu sei que a gente, muitas vezes, eu mesma digo isso pra mim, só que eu também sou uma pessoa que tem essa tendência, assim, sabe? De tentar reter, de tentar racionalizar, mas a verdade é que a gente não controla esse oceano interno, né? Não tem como conter uma emoção. A gente pode trabalhar pra ver como é que vai lidar com ela, né? Como é que vai aplicar ela no cotidiano, o que que a gente faz, né, como a gente reage. Mas a emoção em si, ela precisa ser sentida, entendeu? Porque quanto mais a gente tenta evitar, se esquivar e lutar contra, mais aquilo vai ficando reprimido e vai machucando, né? Porque é como se você estivesse contendo ali numa barragem uma quantidade, assim, inexprimível de água, assim, sabe? Imensurável. E daí, de repente, a coisa explode, né? Não tem muito como você manter essa coisa por muito tempo. E talvez você já esteja tentando manter o seu emocional, de forma geral, por muito tempo. Aqui pode ser que sejam pessoas, assim, que tenham passado por relações em que o externo realmente não permitia essa coisa de amar, né? E aí, com o tempo, você acabou se fechando também, sabe? Perdendo um pouco das cores da vida, perdendo. Perdendo não, né? Mas, tipo, tendo mais dificuldade de aceitar e de acessar a sua sensibilidade e a sua intensidade também, né? E olha só o que vem de conselho. Rainha de paus. Ai, a rainha, acho que, não sei se é a mais intensa, mas acho que uma das, pelo menos, né? Acho que a rainha de copas aqui, principalmente nesse baralho, também tem um teor, assim, bastante intenso, né? E até um pouco denso. Peraí, deixa eu fechar a porta ali, que os gatos estão fazendo a festa. Voltei. Então, é uma rainha intensa que pede uma intensidade, que pede uma nobreza de sentimentos, né? Uma nobreza no sentido, assim, de você não precisa ser obrigada a esconder o seu sentimento, você não precisa ser obrigada a fingir que você não sente nada, a se diminuir para caber ali dentro de um mundinho, de um cavaleiro de ouros aqui, né? Então, esse cavaleiro... Peraí, deixa eu ver se tá pegando aqui... Ele pode representar alguém que tá aí já na sua vida, né? Então, pode ser que ele tenha conexão com esse as de copas, alguém que vem chegando aí, ou alguém que tá saindo da sua vida também, né? Por que eu tô trazendo todas essas possibilidades? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele é mais ameno, né? Então, ele vai com calma, enquanto a Rainha de Paus, ela é intensa, ela é voraz, ela é uma leoa, né? Enfim, gente, a representação, ela já fala muito por si só, né? A imagem diz muitas coisas. E aqui vem como conselho isso, sabe? Eu acho que talvez seja interessante, se você realmente, assim, acha que não dá pra se relacionar com ninguém nesse período, que as pessoas que estão aparecendo, elas não te oferecem o que você precisa, elas não te dão
permissão, entre muitas aspas, para você ser quem você é, né? Porque na verdade você não precisa pedir permissão para você ser quem você é. Mas, enfim, se você só tá encontrando gente que dificulta, né? Que faz com que você se sinta mal por você ser quem você é, pode ser um período em que você deva focar mais nos seus projetos de trabalho, nas suas questões criativas, né? Porque eu acho que, no fim das contas, não importa onde você vai canalizar essa rainha de paus, mas ela precisa ser canalizada. Ela precisa ser incorporada, recebida aí no seu momento de vida, né? Porque essa intensidade, ela é capaz de construir coisas muito poderosas ao seu redor, sabe? Então, é você saber usar a paixão, o desejo, o tesão, em ideias criativas, em projetos que são importantes para você, no seu trabalho, se for uma coisa que te faz feliz, claro, né? Ou realmente, assim, tentar ser um pouco mais casual, sabe, com as pessoas. Não no sentido de você, eu vou pegar sem me apegar aqui e tal, e foda-se, não sei o que lá. Não, não é assim, né? Acho que a Rainha de Paus, ela tem uma questão de lealdade, só que não é porque ela tá presa numa coleira, né? É porque ela realmente é leal, né? E leal não quer dizer ser monogâmica também, tá? Então eu acho que o direcionamento ele vem muito nessa coisa de sinta o que é pra sentir e se empodere desse sentir, sabe? Se empodere desse tesão, dessa paixão que você tem dentro de você, se empodere desse calor. Faça coisas que expandem essa criatividade, sabe? Que não fica retido ali só pra você. Controle, controle não. Conserve esse calor, né? Porque eu acho que tem essa questão de ser uma mantenedora ali, né? Então você precisa se alimentar de coisas que são quentes, assim, né? Então, isso que eu trouxe, né? De desejo, paixão, criatividade. Eu acho que é uma rainha que ela tá muito ligada com essa coisa do trabalho, assim, né? E de fazer acontecer aquilo que ela quer. Então, é claro, se você tá com uma pessoa que ela é muito devagar e tal, assim, né? Às vezes, expressar quem você é já faz com que a pessoa se sinta mais tranquila. Porque se os dois ficarem na energia de Cavaleiro de Ouros, que é uma energia mais receosa, vai ser impossível de chegar a algum lugar, né? E aí vai acabar cansando, eu acho. Então, se expresse, né? Se permita ser você mesmo. Seja autêntica, autêntico. E aí, no futuro, a gente tem aqui, né, para os próximos 2 meses, a carta do julgamento e do 6 de ouros. Nossa, agora eu me lembrei aqui, né, geralmente 6 de ouros a gente vê aí como uma questão de gentileza, de uma ajuda, alguém vindo te ajudar e tal. Só que eu lembrei agora que aqui no naipe de ouros a gente tem a história de Dédalo. E no 5 de ouros, Dédalo tá fugindo porque ele matou o sobrinho dele. Então, aqui tem uma coisa meio que de perdão. Puxa vida, porque o julgamento tem isso dos mortos voltando à vida, né? Então, pode ser que você passe mesmo por um período assim que você precisa perdoar o seu passado, não só as pessoas de fora, assim, da sua vida, mas a si mesmo, a si mesma. Você precisa mesmo atravessar esse lugar escuro, né? Esse submundo, esse subconsciente. E ter também um pouco mais de humildade, assim, sabe? De novo, não no sentido de se rebaixar, de se diminuir, de implorar, né, pela atenção dos outros, mas no sentido de se libertar. Se libertar, inclusive, dessas expectativas que colocaram sobre você, que você mesmo colocou sobre você, de tudo tem que ser de tal jeito determinado, assim, e pronto, sabe? Numa coisa mais racional. Aqui vai muito pro campo das mudanças mesmo, né? Então eu acho que nos próximos 2 meses você ainda vai estar fazendo essa revisitação, talvez limpando algumas emoções, limpando algumas crenças que você tem a respeito de amor.
E pode ser que retorne alguém, que alguém venha te implorar aí por atenção, venha te implorar por desculpas, né? Então, se você quiser, você pode perdoar e voltar, né? Se não quiser, você pode só perdoar e não voltar. Porque eu acho que o perdão, ele tá justamente nesse lugar de liberar, sabe? Não de eu tenho que perdoar e aceitar a pessoa na minha vida aqui e continuar com ela. Não. Então, quando essa pessoa chegar, quando esse momento de mudança estiver acontecendo, quando os mortos estiverem tentando voltar à vida aqui, né, que você talvez já matou e aí o morto tá querendo levantar de novo, você se lembra dessa rainha de paus aqui. O que você quer expressar? O que você tá sentindo? Se permita sentir e se permita estar com pessoas que te deixam confortável com o seu sentir. Pessoas que não fazem com que você sinta que precisa pedir permissão para ser quem você é. Pessoas que alimentam essa liberdade, que alimentam essa criatividade. Pessoas que te enaltecem e que querem crescer junto com você. Ainda que sejam pessoas cavaleiro de ouros, que são pessoas assim um pouco mais quietinhas, um pouco mais devagar, né, um pouco mais contidas até. Se essas pessoas ou essa pessoa estiver disposta a crescer junto com você, a te acompanhar, né, a aceitar a sua ajuda aqui também, beleza, entendeu? Vamos pra cima. Se não, é realmente deixar a pessoa, né, no canto dela e paz. Eu deixei aqui o livro Alguma Poesia, porque eu queria fazer uma bibliomancia, né, abrindo aqui com um poema. Na verdade, eu queria fazer com outro livro, mas eu não lembrei de pegar ele. Então, a gente vai ler alguma coisa daqui mesmo, tá? Só pra fechar aqui. Respira fundo. A 2 passos da cidade importante, a cidadezinha está calada, entrevada. Atrás daquele morro com vergonha do trem. Só as igrejas, só as torres pontudas das igrejas, não brincam de esconder. O rio das velhas lambe as casas velhas. Casas encardidas onde há velhas nas janelas. Ruas em pé, pé de moleque. Pensão de Joaquim na agulha. Quem não subir direito, toma vaia. Bem feito. Eu fico cá embaixo, imaginando na ponte moderna. Moderna por quê? A água que corre já viu Borba. Não a que corre, mas a que não para nunca de correr. Ai, tempo. Nem é bom pensar nessas coisas mortas, muito mortas. Os séculos cheiram a mofo e a história cheia de teias de aranha. Na água suja, barrenta, a canoa deixa um sulco logo apagado. Cadê os bandeirantes? O Borba sumiu. Dona Maria Pimenta morreu. Tem o resto aqui, né, do... Peraí, deixa eu ver onde que começa. Não, acho que é isso mesmo. Tem o resto do poema aqui, se você quiser tirar um print, ler depois, né? Mas acho que, enfim, já tocou em alguns pontos bem sincrônicos, né? Porque tá falando de coisas mortas, tá falando até de teia de aranha que a gente tem aqui na carta de Thanatos. Então, eu acho que você tá no momento mesmo de lidar com isso dentro de você. Mas olha só que curioso, tá escrito aqui, nem é bom pensar nessas coisas mortas, muito mortas, né? Então, talvez seja o momento de você se abrir um pouco mais. Mesmo que não seja no sentido de amor, assim, de ter uma relação, né? De assumir um compromisso, que seja para trazer mais cor para sua vida. O que traz cor para sua vida? É pintar um quadro, é dançar, é cantar, é brincar na rua, jogar bola na rua, sei lá, jogar vôlei num parque, sabe? Faça coisas que trazem cor para sua vida.
E aí, aos poucos, você vai também atravessando esse lugar aqui de morte, renascimento, renovação com julgamento aqui também. Tá bom, grupo 1? Essa é a mensagem para vocês, então não esquece de deixar o seu like, se quiser comenta, compartilha também. E a gente se vê numa próxima. Tchauzinho! Oi, grupo 2, vai se achegando, vai se aconchegando aí. Espero que esteja tudo bem com você. Bom, você escolheu aqui, né, a vela cor-de-rosa. E eu fiz o que nessa tiragem? Como ela é uma tiragem bem geral, então eu tirei uma carta para representar a sua energia em relação ao amor e outra carta para representar o amor em relação a você, né? Então, a pessoa com quem você tá se relacionando, ou seja, a coisa assim, né, de uma forma mais ampla, tipo, como estão as oportunidades, as possibilidades, né? Que tipo de gente você tá atraindo. E aí, na sua energia, a gente tem The Riddle aqui, né? A carta da charada. Essa é uma carta que já veio muitas vezes aqui nesse canal. E ela é uma carta muito enigmática, né? Uma carta meio intraduzível, assim, digamos, tá? Isso significa que você muito provavelmente tá num momento em que ou você tá tentando desvendar uma charada. Eu acho que, na verdade, assim, as duas possibilidades, elas se conectam. Então, pode ser que você esteja tentando desvendar uma charada, talvez tentando encontrar o seu destino com relação ao amor, mas, ao mesmo tempo, você tá sendo a própria charada, né? Então, a gente tem aqui uma questão de manipulação, de... Como é que é a palavra? Agora eu me esqueci. É a carta do trickster, né? Então tem aquela coisa de você tá pregando uma peça nas pessoas ou de você tá pregando uma peça em si mesmo. Tá me vindo na cabeça o 7 de espadas, né? Então o 7 de espadas é uma energia escorregadia, né? Então eu acredito que você esteja fugindo das pessoas. Fugindo das pessoas e tentando achar as pessoas mesmo assim, né? Então uma energia um pouco confusa, um pouco caótica, assim, um pouco indesvendável, tá? Então, é um momento em que você precisa, talvez, de um direcionamento mesmo, tá? O mundo externo, ele tá aqui com a carta do amante, The Lover. Essa carta, ela é muito linda para esse tipo de tiragem, claro, né? Obviamente, ela fala de conexão, de devoção, de momentos assim que existe uma doçura, que existe uma entrega, né? Aquela coisa do olhar, aquela coisa de, ai, uma colherzinha de mel aqui, sabe? Então, eu acredito que o externo esteja te querendo, né? De uma forma assim bem ampla. Seja se você tem mesmo uma pessoa, aqui provavelmente existe uma pessoa, tá? Seja namorado, seja um crush, alguém que tá de olho aí em você, existe um interesse, tá? Já bem específico. Só que ela também veio viradinha, né? E aí, diferente do grupo 1, aqui vocês têm vocês virado pra fora e o externo virado pra vocês, né? Então, isso me reforçou a sensação de que vocês estão fugindo, né? E aí, isso pode estar gerando alguma espécie de obsessão na outra pessoa, né? Porque aí, como eu disse, ela veio virada assim, e essa carta, quando ela vem ao contrário, é esse doce em excesso, né? Então, pode gerar obsessão, talvez uma certa invasão do espaço, assim, ou sei lá, talvez a pessoa se sinta desconfortável com o que ela sente, sabe? E acaba negando também. Então, tá um pouco complicado, né? Mas vamos ver se dá pra melhorar aqui. Então, a gente vai tirar com o tarô. Como é que tá o momento atual do grupo 2? A morte e o 7 de ouros. Curioso. No grupo 1 a gente teve Thanatos. E aqui a gente tem a morte. Qual que é o conselho para esse momento do grupo 2? A Imperatriz, 9 de ouros e Cavaleiro de espadas. Deixa eu ver como é que tá aqui o espaço.
Gente, talvez fique um pouco torto, mas é porque eu coloquei a câmera mais no alto e aí eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver. E qual que são as tendências aí? Quais são as tendências para os próximos 2 meses do grupo 2 na vida amorosa? Rei de Copas e 3 de Copas. Ai, que tchutchuquinhos. Tá, a Morte com 7 de Ouros. Pode ser que você aqui também tenha passado por um término de relacionamento, ou esteja passando por um término de relacionamento, né? Acho que o 7 de Ouros traz essa questão da avaliação. É muito provável que tenha de fato alguém te fazendo algum tipo de proposta que aí talvez você esteja tentando dialogar, mas ao mesmo tempo você, com a morte, eu acho que você corta um pouco as coisas pela raiz, assim, sabe? Então, existe uma esquiva, existe um processo de luto, seja de uma relação de fato ou seja de uma parte sua. E curioso aqui, né, que nessa morte a gente tem 3 pessoas ofertando coisas a Hades aqui. E aqui a gente também tem a mulher, que agora eu não lembro quem que é, ofertando aqui, né, uma moeda pra Dédalo. Então existe uma oferta, só que eu acho que você pode estar numa coisa assim um pouco visceral de dentro de você, né, numa transformação mesmo visceral, e que tem esse pêndulo assim, né, de será que vale a pena? Será que eu posso? Será que isso é permitido? Será que, enfim, muitos será quis, né? Muitos e se. E aí de conselho a gente tem a carta da Imperatriz com 9 de ouros e Cavaleiro de Espadas. A Imperatriz, ela é o quê? Ela é receptiva. Então eu diria que você deve aceitar o que está sendo ofertado para você, não se for uma obrigação, né? Na verdade eu usei a palavra errada. Não é que você deve você não deve aceitar. Você pode aceitar, né? Então você pode aceitar o que está sendo entregue para você. Você também pode ir com calma, né? Porque olha só, temos o Cavaleiro de Espadas aqui, energia de Gêmeos, e é uma energia muito impulsiva no sentido de falar, de resolver as coisas, até de ser reativo, né? Então pode ser que você tenha uma reação muito brusca, um pouco valente demais, assim, com relação a essa pessoa ou a essas pessoas, né? Porque, sei lá, vai que é mais de uma aqui que estão querendo o seu corpinho, o seu corpinho e a sua alma. Então, o Cavaleiro de Espadas, ele tende a machucar as pessoas com as palavras, tá? Então, cuidado, sabe? Não que você tenha que, como eu disse, não é que você deve aceitar o que as pessoas estão te entregando, mas você não precisa ser grosseiro, grosseira, estúpida, estúpida com a pessoa, né? Então, 9 de ouros com a Imperatriz aqui, né? Eu acho que o 9 de ouros, ele traz uma coisa assim de solteirice saudável, né? Então, eu acho que pode ser um momento em que você vai cultivar mais uma relação consigo mesmo, vai cuidar aí da sua nutrição pessoal, né? Dos conteúdos que você consome, da comida que você come, dos exercícios que você faz, tá? Então, é um bom período para isso, na verdade, né? Se você não está fazendo isso, então bora fazer. E até, né, o Cavaleiro de Espadas, ele também pode trazer um aspecto, assim, né, da comunicação, assim, com relação a trabalho, a projetos, sabe? Então, você ser uma pessoa articulada, bem articulada, né, na comunicação. Então, escrever sobre o que você tá sentindo também para liberar, de alguma forma, as tensões aí. Enfim, eu acho que tá muito nesse lugar, assim, de esteja receptivo, esteja aberto, porque o que vem, muito provavelmente, é bom. Você não precisa correr pra se defender, nem correr pra cortar, nem correr pra super cultivar uma relação e, vamos ser rápido aqui, né? Se você quer, então vamos logo e não sei o que lá.
calma, respira fundo. E se essa pessoa tentar te acelerar de alguma forma, também fala pra ela, calma, respira fundo. Acolha a pessoa, sabe? Porque eu acho que talvez, sei lá, se, beleza, não vai ter um relacionamento amoroso a partir disso, mas pode haver uma amizade, pode haver uma troca saudável, sabe? E aí eu tô falando isso também porque vem Rei de Copas com 3 de Copas aqui, né? Então, é muito provável que você, de fato, encontre alguém com quem você vai se sentir... Assim, vai sentir, simplesmente vai sentir, entendeu? E aí pode ser essa pessoa que tá aqui interessada, como também pode ser outra, né? Tem 3 de Copas aqui, a gente tem muitas possibilidades, eu acho. Mas é como se o amor se abrisse mais pra você, sabe? Então você precisa também se abrir pro amor. Tem essa tendência, né, de você se apaixonar por alguém aqui e realmente levar pra um relacionamento, tá? Apesar do 3 de Copas ser um tantinho superficial, e pode falar também de amizade, né? Então, aquilo que eu citei de talvez não levar para um lugar romântico, mas de amizade. Aqui a gente tem o casamento de Eros e Psique, então pode ser muita coisa, né? E no Rei de Copas a gente tem Orfeu, que é super apaixonado ali, né, por Eurídice, pessoa que atravessou o submundo foi até o submundo estando vivo, né, pra encontrar a esposa que morreu e resgatar ela. Então, você pode ter um momento, assim, de uma conexão muito forte mesmo, emocional, tá? Essa sensibilidade entrando em você, essa sensibilidade te abraçando, te envolvendo, né? O Rei de Copas aqui também pode ser uma pessoa que chega e que estabelece esse trono ali. Fala, eu vou ficar, eu gosto de você e eu vou ficar. Ai, gente, é isso, né? Tá bem bonito aqui, na verdade, sabe? Eu acho que talvez seja um pouco sobre você só viver, sabe? Só relaxa, cuida de você, prepara o seu terreno se você quer receber um amor digno, justo, saudável, seja lá como você quiser que seja esse amor. Talvez você não saiba, né? Porque The Riddle tem essa coisa de uma duvidazinha assim, sabe? Então, em vez de pensar qual é o tipo de amor que você quer receber, se dê amor. Mostre amor pra você mesmo no cotidiano. E aí, a partir disso, você vai atrair uma pessoa que também vai te dar amor. Tá bom? Por último, eu queria tirar aqui fazer uma bibliomancinha aqui com alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então, respira fundo, vamos ver o que vem. Às vezes a gente abre... Eu tava pensando, quer ver que eu vou abrir no prefácio? Bom, veio essa imagem aqui, né? O jantar a Carlos Drummond de Andrade. Os amigos do poeta festejam o aparecimento de alguma poesia. Carlos Drummond de Andrade publicou seu livro Alguma Poesia e, para festejar a vitória obtida, seus amigos ofereceram-lhe um jantar. O homenageado e o Dr. Milton Campos são vistos aqui enquanto discursavam. Reprodução da matéria sobre jantar que bacharéis mineiros oferecerão ao poeta no automóvel Clube de Belo Horizonte. Engraçado, né, gente, ter vindo isso daqui. E acho que Orfeu ali também traz uma coisa do poeta, né? Talvez você seja a pessoa que é poeta e que vai poder, sei lá, escrever sobre o seu amor. Ou talvez você realmente conheça um poeta e esse poeta vai escrever sobre você. E é uma coisa bem bonita aqui. Não sei, né? Ficou meio que no ar. Então, grupo 2, é isso. Desejo tudo de melhor pra você. Se abra pro amor, tá? Se cuide também. Cuida do seu corpinho, da sua casa. Primeira casa, né? Que é o corpo. Não esquece de deixar o seu like. Se quiser, comenta. Compartilha o vídeo também. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchauzinho! E chegamos no nosso último grupinho, grupo 3. Bom, para explicar para vocês aqui,
eu trouxe duas cartas, uma para representar você, a sua energia para com o amor, e a outra para representar como é que tá o mundo externo. Então, as possibilidades, o tipo de pessoa que você tá atraindo ou a pessoa com quem você tá se relacionando nesse momento, se você tiver, né? E aí, nós temos aqui, né, The Judge e The Tear. Temos aqui a pessoa que julga e a pessoa que chora, tá? Então, pode ser que ou você esteja passando por um conflito de relacionamento, ou você tá num momento de estar muito fechado, assim, pro amor, sabe? De não tá muito sensível, de tá tentando criar muros, né? Levantar barreiras com relação ao amor. E isso pode estar ferindo, né? Pode estar deixando a pessoa de fora, no caso, né? Você tá deixando pessoas de fora e essas pessoas estão... Nossa, eu lembrei agora daquele negócio do cara que marcou com várias passivas e as passivas ficaram tudo na chuva, gente. Enfim, lembrei disso, né? Porque a lágrima ali me lembrou a gota de chuva e tal. Enfim, e aí eu acho que você pode estar julgando um pouco mal as pessoas, tá? As duas cartas também vieram um pouquinho viradinhas, tá? Não vieram completamente em pé. E isso pra mim simboliza que talvez você esteja exagerando no seu julgamento, no seu pré-julgamento com relação às pessoas. E talvez as pessoas estejam dramatizando um pouquinho também com relação a como você está tratando elas, tá? Então, se você tem uma relação, é bem provável que essa dinâmica esteja acontecendo também. Eu achei curioso porque os 3 grupos vieram falando que o pessoal aqui do canal tá meio fechado, né? E o mundo externo tá um pouco mais aberto. Apesar da carta da lágrima ser triste, assim, quando ela vem no sentido positivo, ela fala de uma melancolia bonita, sabe? É uma música, olha. É uma carta que fala de melodia, então eu associo muito ela com a música, mas sabe aquela música que você sente, que te dá uma vontade de chorar? Pode ser que tenha alguém aí chorando, com saudade de você, pensando em você, sei lá. Então vamos ver aqui como é que tá o momento atual do grupo 3. No amor, olha, as de copas de novo. O K. Meu Deus! Nossa, gente, a gente tem Afrodite e tem Áries aqui, né? Que intenso isso! Muita intensidade aqui, né? Temos muitos sentimentos, temos uma conexão forte, talvez principalmente sexual aqui. Curioso, né? Porque veio a carta ali do juiz. Talvez você esteja mais no lado positivo do que no negativo, né? Porque se for pensar que ela certa viria assim, então ela tá só um pouquinho, né, viradinha pra cá. Então, talvez você seja uma pessoa que esteja, sei lá, advogando na causa do amor, sabe? Defendendo a causa do amor e não se defendendo do amor. Porque o As de Copas com o carro tem muito essa sensação, assim, de você estar sentindo e você ir lá fazer isso acontecer também, tá? Então, independente se você tá agindo mesmo ou se essa energia é uma coisa que é uma possibilidade, eu acho que traz essa coisa de avançar na vida amorosa, sabe? Avançar com o sentimento, amadurecer o sentimento, na verdade que não tem nem muito a ver com amadurecimento, mas com essa coisa de levar ele pra frente, sabe? De levar o seu sentimento adiante, de chegar nas outras pessoas, de chegar na pessoa que você gosta e se declarar. Né? Acho que o As de Copas, ele é muito abundante e o carro traz um direcionamento. É um momento em que você precisa assumir um pouco as rédeas ali, mas se permitir sentir. Que bonito isso. Vamos ver aqui qual que é o conselho pro grupo 3. Para a vida amorosa do grupo 3, qual que é o conselho?
A estrela e a sacerdotisa. E no fim, qual que é a tendência para os próximos 2 meses para a vida amorosa deles? A torre. Meu Deus. A torre e o mago e o 9 de paus. Tava indo pra uma coisa assim tão leve, né? A estrela a sacerdotisa. Tá, então eu acho que eu vou começar pela leitura do futuro aqui, porque eu acho que a torre, por ela vir antes da estrela, né, existe uma conexão assim que as cartas já estão te avisando, olha, vai acontecer isso, aqui pode ser alguma separação, alguma decepção, alguma quebra de expectativa, sei lá, talvez uma pessoa te fira mesmo, né? Talvez a pessoa que você ama, que você tá interessado aqui, ou ela te fira, ou você fira ela de alguma forma. E daí, justamente por conta disso, a estrela vem falando, continua confiando no que é o seu sonho. Continua advogando pelo seu amor, continua defendendo o seu amor. Não de uma maneira completamente explosiva e agressiva, né? Como a gente tem aqui no carro. Mas de uma maneira sutil e silenciosa. Porque vai acontecer uma quebra aqui. Não sei se é de uma relação que você tá construindo agora, ou se é um baque da vida mesmo, né? Porque aqui, curiosamente, não veio nenhuma pessoa específica, assim, né? A gente tem muitos arcanos maiores, tirando o As de Copas e o 9 de Paus. E parece um momento muito grandioso, assim, sabe? Em que tudo é muito alto ou muito baixo. Então, quando a torre vem, ela desaba tudo, né? E aí, nos próximos 2 meses, pode ser que no mês que vem, ou nesse mês ainda, né? Até o final dele, você tenha mesmo uma ruptura, uma quebra de expectativa ou um término. Às vezes pode ser que você tá terminando uma relação e já tá vindo uma outra coisa nova aqui, né? Você já tá manifestando o próximo passo ali. Lembrando que, né, The Tear aqui pode falar, né, que tem alguém passando por um luto aí, atravessando esse luto ou da relação com você, né? Ou então você tá atraindo pessoas que estão passando por um período difícil, de melancolia. E aí, o que acontece? Por que não é pra você forçar a barra? Porque a gente tem o mago com o 9 de paus. Então, se você forçar de maneira ativa, pode ser que esse barco, né, ele continue batendo na pedra ali. Primeiro a gente tem a torre. Depois, 9 de paus aqui com o barco quase encalhando na pedra. Então, se você forçar, existe uma tendência de ter muito desgaste nas relações, tá? Por isso que o conselho tá aqui na estrela com a sacerdotisa. Então, é o momento de você se ligar com o seu lado espiritual de uma maneira muito profunda, tá? Aqui é preciso que você ouça a sua intuição, que você confie no não visto, no não dito, que você confie no espiritual, que você continue acreditando apesar das quedas, apesar do desgaste, né? É claro que não é para ser, né, iludida assim, porque eu acho que você vai saber o que é o certo e o que é o errado, o que é para você e o que não é, o que é seu e o que não é, né? Porque essa sacerdotisa, ela tem um pertencimento muito grande. É Perséfone aqui, gente. É a rainha do submundo. Então, você muito provavelmente vai entrar em contato com algumas sombras nesse momento em que você também entra em contato com as suas luzes e as luzes do outro, as sombras do outro, né? Parece que vem tudo dentro de uma mesma caixa ali. Essa caixinha de Pandora aqui, né? Tem de tudo, um pouco. E aí, essa assimilação do que é seu e do que não é, do que te pertence, do que não te pertence, do que faz sentido e do que não faz,
vem de dentro, tá? Então é para você ter fé. E talvez esse ter fé implique em falar um pouco menos, implique em agir um pouco menos, implique em fazer menos macumba e fazer mais divinação, assim, sabe? Ou não, sei lá, gente. Tô só especulando aqui, né? Mas no sentido de assim, se você já fez alguma coisa, alguma manipulação energética e tal, agora espera, entendeu? Deixa a coisa desenvolver e rolar ali. Eu acho que é isso. Então, tem um baque vindo. Também tem muito amor surgindo de dentro de você, né? Muita vontade de fazer as coisas andarem. A vida tá te falando, seja um pouco mais passiva. E eu tinha falado das passivas na chuva, né? Então, agora tá na hora de você ser a passiva na chuva um pouco, tá? Abra o seu coração, né? Esteja aberta para receber o que for benéfico. Mas assim, também entenda que tem algumas coisas que não são, né? Pode ser que, sei lá, tenha alguém tentando te manipular, ou venha alguém, né? Porque esse mago tá me vindo meio negativo, assim. Então, talvez a pessoa nem esteja aqui ainda, mas sei lá, você tá com outra pessoa, daí rompe, aí vem uma outra, enfim, fica uma coisa um pouco confusa. Então, o mais importante é que você esteja em contato com a sua espiritualidade, com o que é o seu sonho, né? Se você tem certeza de que você tem uma pessoa que, sei lá, que a espiritualidade vai te dar conforme você pediu, então confia que vai te dar. E se não tem, talvez seja um bom momento de pedir, né? Pedir o que eu quero, assim, o que eu desejo, o que é bom pra mim, o que eu mereço. E aí confiar que vai receber, tá? Mesmo que você se decepcione com algumas pessoas, mesmo que a espiritualidade te afaste de outras pessoas, porque tem essa coisa da intervenção divina aqui, tá? Então, se alguém tá saindo da sua vida, tenha certeza que não é por acaso. Não é por acaso. Tá bom? Bom, grupo 3, vamos aqui fazer uma pequena bibliomancia com o livro do Carlos Drummond. Então, respira fundo, se aconchega, silencia. Vamos ver o que vem? Eu abri nessa parte aqui, tá? Então eu vou ler só esse trechinho. Se vocês quiserem tirar print pra depois ler tudo, eu espero que dê pra ver. Sintática, capaz de aproximar com destreza a melancolia, a irrisão, o desânimo, o vigor, a timidez, a confissão, a sensualidade. O poeta esperto sabe fazer de seu verso cambalhota. E seu verso sempre cai de pé. Nossa, que lindo! Gente, nossa, a chama da vela rosa, ela tá gigante aqui, tá até soltando fumaça. Que lindo isso! Eu nem sei se isso aqui já é coisa de Drummond ou se é alguma parte falando sobre o poema. Eu acho que estão falando sobre o poema. Meu verso me agrada sempre. Ele às vezes tem o ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota, mas não é para o público, é para mim mesma essa cambalhota. Fica com isso, sabe? Fica com isso de que a sua poesia, os seus versos, a sua nudez artística, né? Eu falei da estrela no Instagram hoje, nesse dia que eu tô gravando, e lembrei agora, né, dessa nudez artística, dessa vulnerabilidade artística que não é feita por performance, né, mas por algo que é maior do que ela mesma. Talvez você possa expressar os seus sentimentos de formas menos agressivas, de formas menos combativas, assim, sabe? De, eu tenho que provar o que eu tô sentindo pra essa pessoa, eu tenho que falar com essa tal pessoa, senão, né, não vai ser resolvida essa situação e tal. E aí aqui tá uma coisa assim de
vai fazer arte, sabe? Arrume maneiras mais sutis de expressar o que você sente. E até de descobrir o que você sente. Não tenha pressa pra descobrir o que você tá sentindo. Tá bom? Então, não esquece de deixar seu like, compartilha, comenta. E a gente se vê numa próxima, grupinho 3. Tchauzinho!